Seja bem-vindo a mais uma aula de Aprendendo Inglês com Histórias. E o nome já é autoexplicativo, você vai aprender inglês através de uma história. E funciona assim, a aula é dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ler a história, você vai entender do que se trata, tem o texto em inglês e embaixo em português. Na segunda parte, eu entro com todo o conteúdo que eu preparei para vocês. Então, dica de gramática, de pronúncia, de vocabulário e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos começar, ó. O nome da história de hoje, The Betrayal. The Betrayal, que significa a traição. Teremos uma traição nesta aula. Então vamos lá, ó. Joseph and Vincent had been best friends since college. They started a small software company together, and it grew successful over the years. They trusted each other completely. Vincent was not just Joseph's business partner, but also his best man at his wedding and the godfather to his child. As the business thrived, the friends enjoyed their success. However, unknown to Vincent, Joseph started facing personal problems. He had made some bad decisions and got involved with the wrong crowd, leading to a large debt with the mafia. Desperate and afraid for his family's safety, Joseph began to secretly divert funds from their company to pay off his debts. At first, it was small amounts that Joseph hoped to repay before anyone noticed. But as the interest piled up, the amounts grew larger. Vincent started to notice discrepancies in the financial reports. He initially dismissed them, thinking they were mistakes, trusting Joseph completely. One day, Vincent decided to prepare for a routine audit and took a deeper look into the accounts. The inconsistencies were too significant to ignore. After a detailed review, Vincent realized that a large sum of money was missing. Heartbroken and confused, he confronted Joseph. Joseph, cornered and ashamed, confessed everything to Vincent. He explained his involvement with the mafia and how it all started with a small bet that spiraled out of control. Vincent was furious and felt betrayed. He had trusted Joseph with his livelihood and the future of both their families. Vincent was faced with a tough choice. He could turn Joseph into the police, but that would mean the end of their company and a scandal that would ruin their reputations. More importantly, Joseph was the godfather to his child, and their families were close. After a long, emotional discussion, Vincent decided to give Joseph a chance to make things right, for the sake of their past friendship and Joseph's family. He helped Joseph negotiate with the mafia to settle the debt for a lesser amount and took over the company's financial management. Joseph agreed to step down from the company and seek help for his issues. He was grateful for Vincent's mercy and vowed to rebuild the trust he had broken. Their friendship survived, but it was never the same. However, Vincent learned the hard way that business and personal relationships must sometimes be kept separate to protect both. É isso, vamos falar agora de vocabulário, pronúncia, gramática e outras coisas. Joseph and Vincent had been best friends since college. Então, o Joseph e o Vincent eram os melhores amigos desde a faculdade. Aqui, pessoal, ó, had been. Eu quero chamar a atenção disso aqui, ó. Had been best friends. Então, a gente coloquei aqui a tradução, né, como eram melhores amigos. Mas vamos dar uma olhada. Had been best friends, tá, eram melhores amigos. Se eles eram melhores amigos, né, a gente usou eram, por que não dá para usar were aqui? Por que não usar were? Eram melhores amigos, né? Joseph and Vincent had been best friends since college. E a gente pode colocar, então, Joseph and Vincent were best friends since college. O problema é que tem uma diferença, tá? Ao pé da letra, por exemplo, se você jogar no Google, vai aparecer a mesma coisa. Então, had been e were vai aparecer eram melhores amigos desde a faculdade. Mas esse tempo verbal, então, o passado do verbo to be e o had been tem uma diferença. Eu desenhei para vocês aqui, ó, vou dar um zoom para ver se dá para enxergar melhor, ó.
Ó, aqui, ó. Aqui a gente tem a faculdade. Então, college, a linha vermelha, was e were, e, que é o passado do to be, e o had been tá aqui, tá? Na linha verde. Então, a gente tem aqui onde eles se conheceram, na faculdade, o passado, tá? Em toda essa área aqui, e aqui o presente. Qual que é a diferença? Quando você fala was ou were, é uma coisa mais pontual que ficou lá atrás. Então, não é que aconteceu uma vez só, né? Quer dizer que aconteceu, mas ficou para trás. Então, eles eram melhores amigos, mas hoje não são mais. Fica implícito isso. O had been é uma coisa que começa lá atrás e ela vem sendo construída com o tempo. Então, ela começa aqui no verde e ela vem até os dias de hoje, podendo até se estender para o futuro, mas esse não é o foco. O foco é que começou lá atrás e ela tem um link entre passado e presente, porque tem algum tipo de impacto no presente, né? No caso, como está falando aqui da história, qual que é o impacto? O impacto é que ele está começando a falar, ó, eles eram amigos desde a faculdade. Poxa, o que aconteceu nos dias de hoje? Para onde vai essa história? Então, por isso que ele usa had been e não were, nesse caso. Se a gente fosse usar were, seria mais apropriado usar esse tipo de frase aqui, ó. Joseph and Vincent were best friends in college. Então eles foram melhores, né? Eles eram ou foram melhores amigos na faculdade. Percebe a diferença? Não é desde a faculdade. Quando você coloca o since, né? Então tá aqui, né? O was e were, ó, o vermelhinho. Na faculdade, in college. Eles eram melhores amigos na faculdade. Ficou lá atrás. Então, teve aqui um período, eles se conheceram na faculdade, e em algum momento aqui do passado se perdeu. Eles hoje não são mais amigos. Fica implícito isso. Não está na tradução, mas fica implícito. Enquanto que had been best friends since college é diferente. Ele começa na faculdade e são amigos até hoje. Tá? É uma construção, had been. They started a small company together and it grew successful over the years. Ao longo dos anos. Esse over é ao longo. O over tem o conceito de estar por cima de algo. Over. Então, se você imaginar que os anos estão aqui, que se passaram, o over está por cima. Tem aquela imagem assim, sabe? De como se fosse um drone. Over, assim. O over é a imagem do drone. Ele fica sobrevoando ali. Over the years, né? Então, ao longo dos anos. Os anos estão passando, né? Over the years. E aí você pode usar isso para tudo. Por exemplo, past few days. Over the past few days é ao longo dos últimos dias, tá? Então, últimos dias, past few days. Over the past few days, ao longo dos últimos dias. Over the last hours, ao longo das últimas horas. Nas últimas horas, durante as últimas horas. Aqui eu troquei a palavra para mostrar para vocês que às vezes a gente pensa, durante as últimas horas aconteceu tal coisa. Nas últimas... É a mesma coisa. Tipo, você pode trocar a palavra, mas você está pensando em over the last hours. Nas últimas horas. Então, tem gente que foca na palavra e esquece o conceito, né? O significado. Então, não foque na tradução. Foque na essência do significado. Tá, você está pensando... eu falo assim, nas últimas horas, over. Mas over não é ao longo, durante? É a mesma coisa. É o mesmo conceito, tá? Então, tá aqui, over the last hours. Bom, voltando para a história. They trusted each other completely. Eles confiavam um no outro completamente. Um no outro. Each other. Trusted each other. Vincent was not just Joseph's business partner, but also his best man at his wedding and the godfather to his child. Então tá, o Vincent, ele não era só um parceiro de negócios. Ele era também padrinho de casamento e padrinho de seu filho. Percebe que aqui ó, a gente tem padrinho. Padrinho de casamento, padrinho do filho. Aqui tem duas palavras diferentes. Best man e godfather. Então vamos de trás para frente. Godfather, padrinho de filhos. Por quê? É a questão religiosa, né? God,
Deus, Father, Pai. Pai de Deus, perante Deus, é como se fosse isso, Godfather. Então eu sou pai nos olhos de Deus, nos olhos da igreja e tudo mais, da religião. Então, padrinho de criança, Godfather. Ou Godmother, madrinha, tá? Então, Godfather, Godmother. Best man é outra coisa, né? Best man, ao pé da letra, é o melhor homem. Essa palavra tem uma origem, nossa, lá atrás de uma... Deixa eu contar para vocês brevemente a história, tá? O melhor homem era o cara que, quando eles tinham as tribos lá atrás, tinha uma tradição, se eu não me engano, na Alemanha, que o cara... Olha que coisa doida. Eu sou um cara, gostei de uma menina da outra tribo, eu vou lá e a gente vai capturar ela, vai sequestrar. Era assim que rolava, tá, o negócio, era bem bruto. Então a gente vai sequestrar. Para eu sequestrar ela sem ter problemas, o que eu seleciono? O melhor guerreiro, o melhor lutador, o melhor homem. Best man. Então o best man vem do melhor homem, que era o melhor, assim, o que mais poderia me proteger nessa caçada pela mulher. Então começou lá atrás dessa forma, best man, e depois evoluiu para o cara que fica do lado do noivo ali no casamento. É um pouco diferente o conceito deles lá nos Estados Unidos, né, de casamento. Né? Best man, no caso da madrinha tem um outro nome que é Maid of Honor, né? Não é o foco aqui, mas também tem uma outra origem. Mas o best man vem disso. E aí o que acontecia lá atrás? O cara capturava a mulher e ia casar. Para não ter nenhuma vingança da outra tribo, roubaram a mulher aqui, o pai da menina. O best man ficava do lado dele com uma arma. Então, essa questão de ficar do lado lá na igreja surgiu disso, de ficar do lado para proteger de um plano de retaliação, no sentido de segurança. Daí que surgiu a expressão best man e evoluiu para o que é hoje ali, que a gente coloca como padrinho. As the business thrived, the friends enjoyed their success. À medida que o negócio prosperava, os amigos desfrutavam do sucesso. Esse à medida, quando tem uma coisa acontecendo, né? À medida que tal coisa acontece, outra coisa acontece. Então, à medida que o negócio prospera, os amigos desfrutam, né? However, unknown to Vincent, Joseph started facing personal problems. No entanto, sem que o Vincent soubesse, o Joseph começou a enfrentar problemas pessoais. Sem que ele soubesse, é esse unknown, né? Vamos destrinchar essa palavra aqui. Unknown to Vincent. Unknown vem de know, tá? Know é saber. Unknown é o desconhecido. Desconhecido, unknown. Se eu pego e falo, né, essa frase aqui, Mary went missing last night. A Mary sumiu, desapareceu. Went missing, é desaparecer. Ontem à noite. Her whereabouts, o seu paradeiro, whereabouts, é desconhecido, is unknown. Her whereabouts is unknown, tá? He had made some bad decisions and got involved with the wrong crowd, leading to a large debt with the mafia. Então, ele tomou as decisões erradas, se envolveu com o grupo errado, que levou ele a uma grande dívida com a máfia. Essa parte em azul é uma pronúncia que eu quero puxar com vocês, ó. Got, vamos lá, vem comigo, ó. Got involved. Vem, foca aqui, foca na aula. Vem comigo. Got. Então você tem got involved. Involved. Você vai falar involved. Então o que acontece? Não tem como falar got involved. É got involved. Você tira o T. Got involved. Então got involved vira got involved. Got involved with the wrong crowd. With, né? Famoso TH, língua entre os dentes. With, ar para fora, só pro ar. With. Como você tem na sequência do with o the, que também tem esse the, só que ele não é tão assoprado, ele é mais vibrado, né? Esse the aqui é the. Então, with the wrong crowd. Fica
Tem conflito. With the. Então, with the wrong. With the vira with the. With the. With. Então você fala we, do WE aqui. We, the. With the. With the wrong. With the wrong. With the. Percebe? With the wrong crowd. Ó. Got involved with the wrong crowd. De novo. Ah, e outra coisa. Esse ED aqui você não fala, tá? Não é involved, não. Involved. Sai do V, involve, do V, vai pro D. Involved. Involved. Got involved with the wrong crowd. He made some bad decisions and got involved with the wrong crowd, leading to a large debt with the mafia. Ah, e aqui, ó, só uma coisa, pessoal. Isso aqui é importante, tá? Essa palavra a nossa cabeça trai, a nossa mente ela engana a gente. Debt. Você não vai falar debit, não. Debt. É T mudo, é B mudo. O D, o B de bola, como se ele não existisse. Como se você estivesse falando isso aqui, ó. Debt. Debt. Ah, mas é isso que eles falam. Debt. Tá? Leading to a large debt with the mafia. Desperate and afraid for his family's safety, Joseph began to secretly divert funds from their company to pay off his debts. Então tá. Ele tá desesperado, tá com medo pela segurança da família, começa a desviar secretamente os fundos da empresa para pagar suas dívidas, né? Pagar, pessoal, é pay. Pagar é pay, né? Então pagar, pay. Off, por que usa pay off, né? Tradução aqui é pagar, não usa só o pay. O off vem no sentido, é o que eu falo, é o contexto. O que significa off? Desligar. On, lembra do on? On, ligar. Então você tem o on, que é ligar. O off, então, sabe aquela, né? On e off. Clássico on e off do ligar, desligar, né? Então, se ligar é on, off é desligar. Pagar, off, o que quer dizer? É para desligar a dívida, é para se desconectar. É pay off. Ele não está pagando só por pagar, ele tem uma dívida. Então, não é uma conta que chegou ele está pagando, não, ele está devendo. Então, pay off his debts. Isso é muito comum quando associado à dívida, o contexto de uma coisa que já passou já. Você não está pagando em dia, você está pagando atrasado. Então, você precisa pagar off, para desligar, para se ver livre, para se ver desconectado, off dessas dívidas. Pay off his debts. At first, it was small amounts that Joseph hoped to repay before anyone noticed. No início, eram pequenas quantidades que... aquela história, né? Eu vou pagar antes que alguém perceba. Repay. Então, se pay é pagar, repay ou seja, devolver, repagar, no sentido de... né? Aqui também coloquei como pagar, esperava pagar. Ou, vamos até mudar aqui, esperava devolver. O esse negócio de o nosso né? Não tem o refazer, recobrar, né? Desculpa, redobrar. Então, dobrar é uma coisa, redobrar é, de novo, ou seja, reforçar. Repay, devolver. Eu vou pagar de volta, tá? Repay. But as the interest piled up, the amounts grew larger. Então, à medida que os juros aumentavam, os montantes aumentavam. Bom, aqui ele usou duas coisas para falar aumentar, né? Grew larger, aqui embaixo, de aumentar, que não é o foco é isso aqui, ó. Piled up. Mas antes, interest. Quero falar de interest. Interest, que também pode ser interesse. Então, você tem a palavra interest, que pode falar de interesse mesmo, né? Qual é o seu interesse? What is your interest? Aqui ele é juros. Então, interest também é juros. Como está no contexto de dinheiro, de dívida, não sei o que, né? But as the interest, conforme a medida que os juros piled up. Piled up, tá? Piled vem de pilha. Pilha de empilhar mesmo, pile. Então, uma pile
é uma pilha. Pile of paper, uma pilha de papel. À medida que os juros e up para cima. Então, o que acontecia? Piled up, uma pilha que vai subindo, né? Juros, aquela história. Então tem esse phrasal verb de piled up. Piled up tem essa coisa de aumentar, de acumular, de ir estocando, né? De ir acumulando, de ir crescendo, né? Aumentando. Piled up. Vincent started to notice discrepancies in the financial reports. Então, os juros aumentando, o Vincent percebeu, né? Começou a ver discrepâncias ali nos relatórios financeiros. He initially dismissed them, thinking that they were mistakes, trusting Joseph completely. Então ele inicialmente os ignorou, pensando que eram erros, né, e confiando completamente no Joseph. Dismissed them. Aqui eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui, que vem de dismiss, né? Dismiss, dispensar, ignorar. Dismissed. Muita gente fala dismissed. De novo, você percebe que essas palavras do passado, né, passado simples, que tem os verbos regulares que terminam em ed, você não vai falar o e. Então você não vai falar dismissed, você vai falar dismissed. Você sai do s e vai direto pro d. Dismissed. Dismissed. Só que aí você tem o them, dois sons de d, né, parecido, né? Them. Parecido com o som do the que a gente falou, né? Eu falo a lógica da pronúncia, né? The e them. É a língua entre os dentes e vibra. Them. Então, dismissed them. Como tem dois Ds, eles competem. Então, sempre que compete, você elimina um. He initially dismissed them. Então, você tira o ed daqui, né? O E nem existe, né? Mas você tira o D e você faz... É como se falasse isso aqui, ó. Dismiss them. He initially dismissed them. He initially dismissed them. Você tira, você simplesmente tira. Tem gente que fica preocupada e não consegue falar, né, com naturalidade porque fica he initially dismissed them. Aí cria um problema, né? Fica uma coisa problemática por conta disso. Não se preocupa. Nessas horas... Lembra disso, ó. O som está competindo, então você vai eliminar, tá? Aqui é o caso. Dismissed them vira dismiss them. Dismiss them. He initially dismissed them thinking there were mistakes, trusting Joseph completely. One day, Vincent decided to prepare for a routine audit and took a deeper look into the accounts. Um dia, então, Vincent decidiu se preparar para uma auditoria de rotina e examinou mais profundamente as contas. Took a deeper look. Vamos dar uma olhada nisso? Took a deeper look vem de take a look. Tá? Então, take a look, took é o passado de take, né? Que é dar uma olhada. Dá uma olhada. Então, take a look, dá uma olhada. Ele deu uma olhada. Então, ele took, deu look, deu uma olhada. Só que ele não deu uma olhada. Ele deu uma deeper olhada. Took a deeper look. Deeper vem de deep. Deep é profundo. Profundo, deep. Mais profundamente, mais profundo é deeper. Então ele não deu uma olhada, ele deu uma olhada com mais detalhe. Se você falasse assim, he took a look, deu uma olhada. Não estava tão suspeito assim. Não é uma coisa que estava pegando tanto. Não, aqui o negócio já estava sério. Então ele usou o deeper para enfatizar a ação. Ele took, então he took a deeper look. Ele olhou com mais cuidado, olhou com mais detalhe, olhou de uma forma mais profunda, mais deeper. Né? O deeper já é o mais, né? Mais deep, profundo, deeper, mais profundo. Você não fala more deeper, não. Você fala deeper. O mais já está ali, né? Na lógica do ER aqui. Deep, deeper. Profundo, mais profundo. The inconsistencies were too significant to ignore. Então, a essa altura, né, as inconsistências já eram significativas demais para serem ignoradas. Essa palavra, muita gente briga porque ela é uma palavra difícil, é grande. Então vamos lá, e tem muito N. Tem muito N. O N tem o som de, igual ao português, que a gente fala N.
N. Eles também têm N. N. Então é inconsistencies. Isso, né? Tô quebrando para ficar bem. Inconsistencies. Inconsistencies. The inconsistencies. E aí é o seguinte, pessoal. Tá difícil isso aí? Qualquer pessoa faz isso, tá? Diminui, desacelera. The inconsistencies were too significant to ignore. Depois você acelera se você quiser. Não tem problema. Aliás, acelerar e diminuir faz parte do ritmo. Conforme você vai ficando íntimo com o idioma, você vai brincando com a cadência, né? Com o encaixe das palavras. Mas o foco é você ter segurança para falar. Então, the inconsistencies were too significant to ignore. Sem problemas. Inconsistencies. Repetição, repetição, repetição. After a detailed review, Vincent realized that a large sum of money was missing. Então, depois de uma análise detalhada, você vê que ele vai usando formas de falar a mesma coisa, né? Depois de... Ele olhou com cuidado. Então, o que foi essa olhada com cuidado? É uma detailed review. Né? Depois de uma análise detalhada, ele percebeu que faltava ali uma grande quantidade de dinheiro. Heartbroken and confused, he confronted Joseph. Com o coração partido e confuso, ele confrontou o Joseph. Com o coração partido é assim, ó. Heartbroken é coração partido. Heart, coração, né? Heart. Broken, partido, quebrado, coração quebrado. Você percebe que aqui eu coloquei, né? Com, tá em verde aqui, ó. Com o coração partido. No português, você precisa desse com. Com o coração partido, ele confrontou, ou seja, com essa situação, ele fez isso. Ele confrontou o Joseph. No inglês, você vai direto. Heartbroken and confused, he confronted Joseph. Joseph, cornered and ashamed, confessed everything to Vincent. Então, ele estava, né, encurralado, envergonhado, confessou tudo para o Vincent, o Joseph, nosso amigo Joseph, que é um traidor, é um grande traidor, né? Cornered and ashamed. Aqui é a mesma história. Cornered, não é cornered, é cornered. Vem de corner. Corner é um canto, uma esquina. No futebol é o escanteio, porque é o fim de uma linha e o fim da outra, né? Então, corner tem essa coisa de quina, né? Na ideia, quando você fala de, colocou o cara na parede, ficou encurralado, ele ficou como? Ele ficou cornered. Então, o Joseph, cornered and ashamed, confessed everything. Aqui, ó, tudo com ED, né? Cornered, ashamed, confessed, confessed everything. Vamos juntar as palavras? Cornered and ashamed. Cornered and ashamed, você diminui o D, tá vendo? Cornered and ashamed, e já entra com and. Só que você não vai falar and, você vai falar an. Vai tirar o D. An. Você percebe que o D e o T, eles são, a gente chama isso de plosives no inglês. Plosives, né? Que é T, D. No inglês a gente fala T, D. Então ele explode. O que explode é grande, porque tem uma explosão. T, D. Se ele é grande, a gente tende a eliminar na hora de ter uma conversa mais fluida. Então, cornered and ashamed, ó. Cornered and ashamed. Cornered and ashamed. Cornered and... Percebe? Cornered and. Cornered and. Ó. Isso aqui, ó. Cornered and. Cornered and. Cornered and. Fica uma coisa só. Cornered and. Joseph, cornered and ashamed, confessed everything. Confessed, que não existe, né? Confessed. Confessed everything. Confessed everything. Confessed everything. Confessed everything. Já emenda. Confessed everything. Joseph, cornered and ashamed, confessed everything to Vincent. He explained his involvement with the mafia and how it all started with a small debt that spiraled out of control. Então ele se explicou o envolvimento com a máfia, como tudo aconteceu, com uma pequena dívida que saiu do controle. É sempre assim, né? Vincent was furious and felt betrayed.
He had trusted Joseph with his livelihood and the future of both their families. Ele ficou pé da vida, se sentiu traído, com razão. Ele, né, tinha confiado no Joseph, o seu sustento e o futuro de ambas as famílias. Esse sustento, livelihood, vem de live, né? Live é de vida. Então, a livelihood é a forma como que você vive. É o seu sustento. É como você provê, né? A sua forma de prover para a família. Livelihood. Vincent was faced with a tough choice. O Vincent foi confrontado com uma escolha difícil, a tough choice. He could turn Joseph in to the police, but that would mean the end of their company and a scandal that would ruin their reputations. Então ele poderia entregar o Joseph para a polícia, mas entregar Joseph para a polícia. Vou mudar aqui, ó. Mas isso significaria o fim da empresa e um escândalo que arruinaria suas reputações. Ó, eu pintei aqui, tem o turn e tem o in. Ó, turn e in. Turn in é um phrasal verb para falar entregar. Entregar no sentido de denunciar, de caguetar, de ir lá e ó. E por isso que é muito associado à polícia, né? Turn in, então entregar quem? O Joseph. Então, turn Joseph in to the police. Entregar ele para polícia, no sentido de denunciar, né? De chegar lá e falar, ó, o cara fez isso, né? Isso é turn in. Então, essas situações de turn in para a polícia, para as autoridades de uma maneira geral, você vê o turn in muito associado, tá? More importantly, Joseph was the godfather to his child and their families were close. Então, mais importante ainda, né? O José era o padrinho do filho dele e suas famílias eram próximas. After a long emotional discussion, Vincent decided to give Joseph a chance to make things right, for the sake of their past friendship and Joseph's family. Então, depois de uma longa, emocionante discussão, ele decidiu dar ao Joseph a chance de consertar as coisas. Olha, o Vincent é muito bonzinho, cara. Pelo bem da sua amizade, né, e da família do Joseph. Make things right, né? Make things right. É fazer as coisas direito. O right é direito, certo. Tipo, fazer as coisas corretas, né? Do jeito certo. Ou seja, consertar as coisas. Isso é muito usado para falar, ó, você fez uma cagada, então agora é sua oportunidade de make things right, de consertar as coisas, de fazer o certo, de fazer a coisa do jeito certo. He helped Joseph negotiate with the mafia to settle the debt for a lesser amount and took over the company's financial management. Então, ele ajudou o Joseph a negociar com a máfia para liquidar a dívida, um valor menor, e pegou a gestão da empresa, né, de volta. Settle the debt. Settle, pessoal, muito usado quando se fala de acordo. Então, na justiça, they settle. Eles falam, o que aconteceu naquele caso? They settle. Eles chegaram num acordo. Settle. Então, settle, a dívida, the debt, é um acordo para liquidar. Né? Ele chegou ali, né? Então, o que ele fala, né? Negotiate com a máfia to settle the debt. Né? Num acordo, numa forma de liquidar. Eles negociaram uma forma de liquidar a dívida por um valor menor. Então, um valor, né, um montante é amount. Pensa em montante, valor, amount. Lesser, menor. Um valor menor. Joseph agreed to step down from the company and seek help for his issues. Então, ele concordou em deixar a empresa e procurar ajuda para os seus problemas, né? Step down é deixar, né? Step é um passo, down para baixo. O que é o passo para baixo? O passo para baixo é o seguinte, ele estava imagina que ele está numa caixinha. Ele tem uma posição dentro da empresa. Ele estava tocando o negócio. Então, ele tem uma posição ali. Quando ele fala, o Joseph concordou, Joseph agreed to step down, é porque ele concordou em descer. Ou se ele desce daquela caixinha, ele
decidiu sair, ele decidiu renunciar. É muito comum, né? Falar, fulano de tal, step down. Renunciou, deixou a empresa, deixou o cargo, deixou a função, né? Step down. He was grateful for Vincent's mercy and vowed to rebuild the trust he had broken. Então ele ficou grato pela misericórdia do Vincent e prometeu reconstruir a confiança que havia quebrado. Their friendship survived, but it was never the same. A amizade sobreviveu, mas nunca foi a mesma. É óbvio, né? Já é estranho ter sobrevivido, já é demais para mim, né? However, Vincent learned the hard way that business and personal relationships must sometimes be kept separate to protect both. No entanto, Vincent aprendeu da maneira mais difícil. Learned the hard way. Então, learn the hard way é aprender, né? No caso, aprendeu, no passado, learned the hard way. Então, quando você aprende algo the hard way, da forma mais difícil, da maneira mais difícil. Learn the hard way. Ele aprendeu da maneira mais difícil, né? Que negócios e vida pessoal tem que ser separado para, né? Para proteger ambos os lados, certo? The end. E se essa aula te ajudou, deixa o seu like e se inscreva no canal, porque assim você me ajuda muito, certo? Eu sou o Vili Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.